Boa noite, queridos amigos, mais uma quinta-feira e eis-nos aqui mandando mais uma palavra a todos vocês e esperando que Deus possa falar profundamente no seu coração e que realmente você possa compreender que quando pregamos a palavra de Deus, estamos pregando Jesus Cristo, o único capaz, o único que poderia nos salvar, nos libertar e fazer a nossa ligação entre o homem pecador e perdido com Deus. Amém? Glória a Deus. É muito importante nós entendermos que salvação é algo indispensável, fundamental e também que realmente é o início de uma nova vida. Se tornar uma nova criatura simplesmente com o poder e a graça, com o milagre da salvação. Amém? Quero dizer a vocês que Jesus é o centro da história, é o centro da Trindade, é o centro do Calvário. Jesus é a divisão das eras, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus está no meio entre os homens que vão para o céu e os homens que vão para o inferno. Ele estava na crucificação mostrando como a humanidade que não conhece a sua missão será dividida. Amém? Reportando aquele dia, aquela Páscoa em que Jesus foi crucificado para realmente se cumprir, não é? O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, né? Precisava morrer e verter o seu sangue sem pecado, porque o pecado só é resgatado pelo sangue de um justo. E não havia um justo sequer sobre a terra. Ninguém, por melhor que possa ser ou você imaginar, poderia resgatar a si mesmo ou qualquer um de seus irmãos. Então, Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que entregou o seu Filho Jesus Cristo para que pudesse, aleluias, fazer esse trabalho de resgate. Porque sem esse trabalho de resgate, estaríamos eternamente perdidos, longe de Deus e sem paz. É muito importante, amados, nós compreendermos que Jesus Cristo é uma figura central, que Jesus Cristo é uma figura que, glória a Deus, precisava realmente ser posto entre as três cruzes no meio. Porque Jesus, ele foi crucificado entre dois malfeitores, dois homens realmente vios, que realmente foram julgados e como sentença tiveram a morte por crucificação, coisa que horrivelmente no tempo, né, de Jesus, naquele tempo de Roma, era muito comum. Às vezes tinha até milhares de crucificações de um dia. Diz o historiador Joséfo que foi dizimado, né, a floresta lá do Getsema, de tanto arrancar árvores para fazerem cruzes. Mas naquela determinada Páscoa, né, em que aprove a Deus entregar o seu filho, porque ninguém matou Jesus. Jesus foi entregue pela providência de Deus para morrer pelos nossos pecados e foi uma coisa cruel, terrível. E aí ele, juntamente com ele, só havia mais dois malfeitores. Coisa terrível, 3 crucificações. E na época era, como quem diz, tinha até tempo dos soldados brincarem com ele, fazer o que fez, não é? Tecer coroa, botar na cabeça, botar manto, reclinar sobre ele e botar um cetro em sua mão e realmente menosprezá-lo. Mas veja, meu irmão, os soldados romanos, eles não entenderam por que eles, não é, colocaram a cruz de Jesus no meio. E também por
O sabate é uma coisa muito importante para o judeu. Eles só podem se afastar da cidade uns 800 e poucos metros. Então tudo que tinha que se fazer era lá perto. E muita gente foi a Jerusalém para o sabate e para a Páscoa também. O mercado estava cheio e foi ali na porta do mercado em que colocaram as 3 cruzes e a cruz de Jesus ficou no centro. Bem, aquele horror foi contemplado por todos que passavam por ali. Foi uma coisa terrível. E o sangue de Jesus vertido naquele caminho também conta que todos que pisavam naquele sangue, não é? Eles eram curados de todo e qualquer mal. Um sangue santo, um sangue puro, que purificou toda a humanidade, remiu toda a humanidade. Então veja, Jesus poderia ter sido colocado, se não fosse pela providência divina, na direita ou na esquerda, mas aprove ser colocado no meio. Por quê? Porque ele é o centro de tudo. Porque ele marcou a história, porque antes dele e depois dele houve um divisores de água para a vida de todos aqueles que crêem. Então, a única coisa certa pela providência divina que aqueles soldados romanos fizeram foi colocar a cruz de Jesus no centro, mostrando ali como será o destino da humanidade daqueles que desprezam o sacrifício feito na cruz do Calvário. Então, a diferença daqueles homens que estavam sendo crucificados era simplesmente o seguinte: os dois eram culpados, os dois eram perversos, os dois mereciam aquela morte. Não vou dizer que merecia aquela morte ou outra morte, mas eles foram julgados, eles deviam, e Jesus não. Mas um deles, não é? Pela revelação do Espírito Santo de Deus, reconheceu que Jesus era quem dizia que era, né? E ele, com esta revelação, ele pede: Senhor, quando entrarmos no teu reino, lembre de mim. E o Senhor disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. O mesmo não aconteceu com o outro, arrogante, soberbo, dizendo: se és Deus mesmo, saia dessa cruz e nos tira. E hoje nós vivemos situações assim, pessoas com todo nível de distúrbios emocionais, físicos, psicológicos, familiares, né? Financeiros, o que for, e mesmo diz: não, porque se Deus existisse, né? Deus abriria a porta para mim e faria acontecer. Deus é Senhor. E Deus não está a serviço de ninguém, embora que ele está ao passo de um clamor. Então, aquele homem que estava ali sendo crucificado, sendo um pecador, um culpado, esse homem nessa agonia, entendendo o que os religiosos, os professores de Bíblia não entenderam, até mesmo os apóstolos, muitos deles não entenderam a missão de Jesus, não é? Ele entendeu pela revelação do Espírito Santo que ali era o Verbo de Deus encarnado que habitava entre nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o autor da paz, o Senhor da salvação. Isso é muito pregado. A Bíblia está ao alcance de todos, mas as pessoas têm preguiça de ler. Sofre, prefere talvez se suicidar, prefere talvez blasfemar e se afundar nos seus pecados do que buscar uma solução. Aquele ladrão, ele embora nunca tivesse andado com Jesus ou com os apóstolos, que muitos dos apóstolos, como disse, não compreendiam o projeto de Deus, não é? Só veio compreender o propósito de Deus depois da ressurreição e descobrindo o poder do nome de Jesus no livro de Atos. A pessoa de Jesus e o nome de Jesus têm o mesmo poder. Então, aquele homem, ele reconhecendo, através da revelação, através do milagre, através do Espírito Santo, encontrou a salvação sem passar por um processo extenso. Amados, como diz, ninguém sabe, no momento final da vida de alguém, quem será salvo ou quem não será.
Deus é que sabe, Deus é que julga, mas uma coisa eu te digo, é necessário arrependimento. Arrependimento de obras mortas, não é não? Então quem faz você, quem fez aquele homem, quem faz que todos os salvos sejam salvos, é a revelação do Espírito Santo. E é necessário pedir, e é necessário dizer, estou cansado dessa vida, não estou tendo vitória, só estou batendo na cabeça, todas as portas estão fechadas para mim. Deus, eu preciso que o Senhor manifeste na minha vida, que o Espírito Santo de Deus me revele o teu poder, o teu propósito, que dirige os meus caminhos e os meus passos. Mas para isso precisa humildade, não é mesmo? E quantos que na arrogância, confundindo Jesus Cristo com religião, com igreja, com denominação, não esquece de que Jesus não é uma religião. Jesus é um princípio de vida. Amém? E todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, e todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é a sua conta de 2 mais 2 que vai te levar à conclusão intelectual de salvação, e nem a sua inteligência, sem menosprezar a sua inteligência, mas é única coisa, o milagre da revelação do Espírito Santo. E cabe a você, ao receber esse milagre, essa revelação, como o Senhor te fala agora, você tomar posse, se agarrar com ela e dizer, eu quero esse Jesus para mim. Eu quero que o Espírito Santo se manifeste em minha vida, dirija os meus passos. Eu não entendo ainda muita coisa, porque o nascimento humano e o nascimento espiritual, o nascimento natural, o nascimento espiritual, tem etapas, tem crescimento, e você vai crescer, se você perseverar. Então, um passo importante, como já disse, é o arrependimento de suas obras infrutíferas, E também você, arrependendo-se verdadeiramente dessa vida que não tem te levado a nenhum lugar além do mais profundo poço, Então, você chamar por Jesus, Ele está ao seu lado. Ele quer mais do que você pode imaginar a sua salvação. Mas é necessário o seu arrependimento, porque Deus não força ninguém. Você é livre, você tem o livre-arbítrio. Por isso que muita gente diz assim, porque eu não entendo que tanta gente é assim, assado, porque tem um livre-arbítrio e sofre. E pode estar aparecendo no Face, aonde for, sorrindo, com carros, casas e qualquer outras coisas mundanas. Você está entendendo? Mas são pessoas que sofrem, são pessoas sem paz. Pode ser pessoas que tenham uma boa argumentação e saibam uma dissimulação, mas não tem sono, mas não tem paz. Então, amados, é necessário um arrependimento. E o arrependimento, quem vai realmente avaliar e com muita justiça é o Senhor, porque Ele não pesa a aparência, Ele pesa o Espírito. E você, em um passo de uma oração, de um joelho dobrado, de uma cara entre as mãos ou entre as pernas no chão, dizendo, Senhor, me socorre, o Senhor vai te socorrer. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus quer que você tenha certeza absoluta de salvação. Deus não quer você perdido nesta situação de engano, nesta situação de vaidade, nesta situação de dissimulação. Mas só você e Deus sabem o que passa. Amados, as igrejas estão inchadas. As igrejas estão inchadas e o que não falta é gente carregando Bíblia embaixo do braço. Ficou até quase um status, porque hoje, glória a Deus, temos um presidente realmente convertido. Mas então vira quase um status, não é? Mas Deus não se deixa enganar por ninguém. Deus pesa o seu coração. E é necessário, irmão, você ouvir a pregação, você analisar a sua vida, você ver os passos que tem andado e dizer, Senhor,
Eu não dou conta de dirigir a minha vida, os meus passos. Coordena, dirige, me leva, né, para junto de ti. E você vai receber, aleluias, a sabedoria que vem do alto. Amados, ninguém sofre mais do que um verdadeiro pai. Você que é pai, você que é mãe. Se fosse pai ou mãe de Jesus e vendo ele dilacerado, ele realmente é todo ensanguentado, crucificado, humilhado, como estaria seu coração? Por que você acha que o coração de Deus está indiferente ao sofrimento de Deus? Amados, nós vemos no Salmo 33, versículo 13, que diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Está vendo você, está vendo a mim, está vendo o passado, o presente e o futuro, porque Deus é linear. Deus vê tudo. Então os olhos de Deus estavam sobre Judas, quando Judas vendeu Jesus por 30 moedas, o preço de um escravo. Os olhos de Jesus estavam sobre Anás e Caifás, autoridades da época que decidiram condenar Jesus. Os olhos de Jesus estavam sobre Pilatos, quando covardemente, mesmo dizendo que não achava em Jesus crime, ordenou a crucificação. Os olhos de Jesus estavam sobre os soldados que assaltaram e esfolaram Jesus vivo. Os olhos de Jesus estavam sobre os soldados que bateram com marreta e prenderam os pés e as mãos de Jesus naquela cruz para morrer. Mas os olhos de Jesus, de Deus também estavam, né? Os olhos de Deus também estavam sobre Jesus. No mesmo Salmo 33, versículo 18 e 19. Em que Jesus diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia, para lhes livrar a alma da morte e para conservar vivos da fome. Deus estava com os olhos sobre Jesus. Deus olhou e viu o gemido, o pranto de Jesus do Getsêmani. Deus estava consciente da agonia do coração de Jesus, que fez com que ele Jesus suasse gotas de sangue. Os olhos de Deus estavam sobre Jesus quando ele disse: Pai, por que me desamparaste? Você consegue, meu irmão, minha irmã, imaginar o que aconteceu com o coração de Deus durante esta cena, esse transe, essa necessidade de pagar esse preço tão caro para te salvar, para me salvar, para salvar todos os seus familiares? Você imagina como ficou o coração de Deus, não é? Vendo o sofrimento de seu filho? Eu imagino que os anjos de Deus, lá, que era multidão, milhares, de milhões de anjos olhando para Miguel, esperando que aquilo ali era um absurdo. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? E desse uma ordem que eles desceriam voando e cortaria a cabeça daqueles soldados e de todos aqueles homens perversos. E ficaram olhando, mas a ordem não chegou. A ordem não foi dada. Os anjos perplexos, imagino. E Jesus, ali naquele sofrimento, conclui a obra e diz: está consumado. A ordem não veio, sabe por quê? Porque se Deus tivesse salvo Jesus Cristo do Calvário, você, meu irmão, eu, sua família, toda a humanidade não teria salvação. Então Deus assistiu todo o sofrimento de Jesus e esperou consumar a obra. Amém? Para que todos nós fôssemos salvos e tivéssemos oportunidade de uma nova vida. Não sei que vida que você vive, não sei o que você passa, como você sente, mas Deus tem uma nova vida para você. Mesmo você que carrega a Bíblia embaixo do braço, que se diz crente, se não tiver arrependimento das obras mortas, se não tiver certeza de salvação, não é salvo. Então, amados, quero te dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus amou o mundo a ponto de dar o seu Filho, o qual
ele com milhares de anjo poderiam ter tirado daquele suplício, mas não. Deus amou. E por isso você não tenha dúvida do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do interesse de Deus por você. E saiba que é desse jeito que Deus te ama. Nunca desconfie do amor de Deus, porque Ele é eterno e Ele deu o seu Filho. Amém? Vamos orar. Deus de poder e glória, sei que muitos que vão ouvir essa mensagem vai dizer: eu já sou salvo. Amém. Que assim seja. Porque o princípio de tudo é a salvação. Sem salvação não há nova vida, não há esperança, não há como realmente, no dia do Senhor, ter o passaporte batido, o carimbo, para ver a glória de Deus. Senhor, ser com cada um, dá-se ter salvação, arrependimento de obras mortas, faça com que eles reconheçam tamanho sacrifício e que verdadeiramente se volte a Ti. Porque o resto virá pelo acréscimo da Tua misericórdia, porque buscai o meu reino e a minha justiça, e o resto vos acrescentarei. Amados, tenha consciência, certeza de salvação, de cura, de prosperidade vinda de Deus. Amém? Amados, vamos receber a bênção. Está em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E todos que me ouvem hoje ou em qualquer oportunidade, diga amém.